E aí, foi um final satisfatório? Tá feliz? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse aqui é o canal Rocambole, que é um espaço onde eu divido com vocês as minhas análises, as minhas interpretações, as minhas opiniões sobre as coisas que eu assisto. Eu sei que você também gosta de falar sobre séries, sobre filme, então já se inscreve no canal. Então, vamos falar de série? O mesmo criador de This Is Us, uma série amada por muita gente, agora apresenta uma trama de suspense investigativo que mistura drama e ficção científica e muitas coisas mais. E pros fãs da série anterior, mais uma vez, o protagonista é o ótimo Sterling K. Brown. A história agora se inicia com a misteriosa morte do atual presidente dos Estados Unidos e o agente Collins, que era o cara responsável pela segurança da vítima, obviamente está no centro da investigação. Esse é o ponto de partida de Paradise, série criada pelo Dan Fogelman e que está disponível no Disney+. Mas para quem ainda não assistiu, eu vou parar por aqui. Porque já no final do primeiro episódio a história se transforma e eu acho sempre muito mais legal a gente começar a assistir algo sem saber de tanta coisa. O foco desse vídeo é comentar a temporada com quem já assistiu, sem medo de spoiler. Então se esse não é seu caso, vai lá, assiste, vale a pena. E aí depois você volta pra bater esse papo com a gente. Bom, eu quero começar falando sobre a assinatura do criador, fazendo um paralelo entre This Is Us e Paradise. A visão do Dan Fogelman sobre a vida, talvez, está muito estabelecida aqui, de novo, mesmo com premissas tão diferentes. No fim das contas, o que ele quer mesmo discutir são as relações humanas. Tudo parte da família. Você pode perceber que a motivação de quase tudo que acontece na série parte desse desejo de proteger os seus, de proteger as pessoas que você ama. O que pode deixar a história melosa demais para algumas pessoas, mas aí vai de gosto pessoal. A série tá o tempo todo discutindo a artificialidade versus a organicidade, tentando dar importância para o que é verdadeiro de fato. E dentro desse contexto que a série apresenta, o que restou de verdadeiro mesmo são as relações, são os sentimentos que as pessoas nutrem ou desenvolvem umas pelas outras. Outro aspecto comum com This Is Us, as quebras cronológicas e as amarrações de roteiro. Eu adoro essa habilidade do Dan Fogelman de mostrar um detalhe no episódio 2, e aí lá no episódio 7 ele abre isso, amplia, aprofunda algo que aparentemente não era importante, mas é. Ele é um cara que gosta de ir deixando pistas, ele vai plantando uns spoilers do bem na narrativa. Mas tem um monte de série que faz isso de um jeito muito irritante, planta 1 milhão de pistas e não desenvolve de verdade nenhuma delas. Esse cara não, mesmo que você não curta as resoluções que a série dá, o que tá no texto não tá ali à toa. De um jeito ou de outro, as coisas acabam sempre se amarrando. Algo também muito característico dele acontece no final de Paradise. Aquela sequência de cenas sem diálogo nenhum, mas com muita informação narrativa e uma musiquinha tocando alto ali pra dar atmosfera. Isso estava lá em todos os finais de episódio de This Is Us e aparece bastante aqui também. A sequência inicial da série, por exemplo, é praticamente sem diálogos. E essa é uma característica que eu aprecio bastante, gente, porque nem tudo é verbo, né? A gente pode dizer muita coisa sem verbalizar nada. Inclusive, o que acontece em Paradise algumas vezes é que os momentos sem palavra são mais impactantes, mais emocionantes do que aqueles que são muito apoiados no diálogo e nas frases de impacto. Agora, se distanciando da série anterior, de uma forma geral, eu acho o desenvolvimento dos personagens de Paradise bem positivo ao longo dos 8 episódios. Eles vão ganhando características, vão ganhando contexto, informações sobre o passado e tudo mais, que nos ajudam a entender quem são essas pessoas para além da primeira informação, para além da forma que elas foram apresentadas inicialmente. É um roteiro que se esforça bastante para fugir daquele maniqueísmo barato de quase sempre. Eu só não acho que ele seja tão profundo assim, sabe? Porque algumas coisas ainda me soam meio arquitetadas demais, mas o resultado é positivo. O Billy Face, por exemplo, é um personagem que me instigou bastante, e no fim das contas ele morreu percebendo que quase tudo que ele viveu ali naquele mundo falso foi também falso. O Billy fala no episódio 4 que pra ele essa experiência no mundo novo estava sendo boa, porque ele estava tendo a oportunidade de viver uma normalidade pela primeira vez, de ter uma pessoa pra dizer eu te amo, pra ter uma rotina com as pessoas que são importantes pra ele. E com a família do Xavier isso foi verdadeiro, mas com a desgraçada da Jane, não. Ai, que ódio. Ele tinha uma função clara ali dentro, ser assassino e matar quem a chefe queria que matasse quando ela pedisse. Quando ele deixa de fazer isso, não tem mais utilidade. E essa resolução vai de encontro com a frase do próprio pai do Billy no começo desse episódio. Quando algo não é bom, tem que morrer. E o cachorrinho, gente, que tava ali só pra que o Xavier tivesse uma moeda de troca com o tutor do cachorro, mas eu fiquei o tempo todo pensando, esse cachorrinho vai morrer, vão matar o coitado do cachorro, tenho certeza. Não morreu, mas tem uma segunda temporada vindo aí, né? Então nunca se sabe. Esse bando de animal falso que aparece, esse mundo todo esterilizado, sem quase nenhuma participação na natureza, que desespero. Isso foi me dando agonia, mas eu acho que essa sensação poderia ter sido ainda melhor explorada nessa primeira temporada. Porque na segunda eu não sei se vai dar, né?
aparentemente os conflitos vão mudar bastante. Das interpretações todas, eu gostaria de destacar duas. A do Sterling K. Brown e a da Julianne Nicholson. O Sterling é um puta ator e eu tô bem feliz de ver ele cada vez mais ganhando reconhecimento aí. O Xavier é um personagem que se encaixa muito no seu perfil de interpretação. E ele poderia ter jogado no seguro, ter usado as cartas na manga que ele já tem, mas não foi o que ele fez não. Ele vai oscilando ali entre vários estados diferentes durante a trajetória do personagem e encontra momentos de sensibilidade que são bem bonitos. A última ligação dele com a esposa foi pra gente lembrar do chororô, da humilhação que era assistir This Is Us. Chega, eu vou parar de relacionar as duas séries, prometo. Já a Julianne Nicholson constrói uma vilã com vulnerabilidade. A cena dela na terapia, do luto pelo filho, é bem angustiante e a persona que ela cria depois que o mundo novo é construído também é muito boa. Dá pra perceber que em alguns momentos a atriz quebra de propósito essa máscara de líder inabalável que a Sinatra tem, e isso é bem legal de ver. Agora eu quero falar sobre algumas resoluções do final da série. O tal código do cigarro, então, era o código de um livro da biblioteca, que basicamente foi onde o Cole deixou as informações sobre como sair desse mundo artificial criado pela Sinatra. Mistério resolvido e eu achei convincente. A conclusão do tablet que sumiu, por outro lado, não me convenceu, não. Aquela história da Presley ter catado o tablet no meio dos arbustos porque tinha ido jogar videogame na casa do presidente, tá bom. O mistério principal, que era quem matou o presidente, eu achei que também foi resolvido de um jeito bom. Que é aquela coisa do criador colocar as pistazinhas que a gente não pega de primeira, né? Essa ideia de ser exatamente o mesmo cara que já tinha tentado matar o Cole lá no começo da série e a gente acabou não dando muita bola pra ele. Eu nem tinha gravado o rosto desse cara, sendo bem sincero. Aí toda a justificativa em volta disso, o envolvimento do cara com a construção desse mundo novo e o risco biológico, eu achei realmente bem criativo. E eu acho que reforça também as discussões que a série levanta em relação a questões ecológicas, em relação ao poder do mundo estar centralizado em pouquíssimas pessoas. Achei legal, gente, me surpreendeu e me convenceu. E a Jane, né, pessoal? Por estrutura narrativa, todo episódio aprofundou um pouco algum personagem, falando do passado dele e tudo mais. E a Jane, no fim das contas, a gente termina sem saber de fato quem ela era, né? Sinto que vem grandes surpresas por aí ainda. Com certeza a Jane vai ser mais explorada na segunda temporada, porque não é possível que a única motivação dessa personagem seja jogar o Wii. E a Jane, no fim, atirou na Sinatra pra que ela não morresse, né? Porque o Xavier ia atirar na cabeça dela, ia ser fatal. Então foi uma forma de salvar a vida dela, o que eu achei legal, agradeço, viu, Jane? Porque eu não queria me despedir da Sinatra ainda. Agora sobre o Jeremy e o final dele, a promessa de ser a pessoa que conserta aquele mundo. Preguiça. E preguiça também daquela história com o pai. Ah, porque a última coisa que eu disse pra ele foi que eu queria que ele tivesse morrido. Ah, que chato. Ui. É um conflito extremamente batido que não me interessa em nada. Aliás, o Jeremy, em sua totalidade, é um personagem que não me interessa em nada. Se a segunda temporada começar com ele morrendo, não vou reclamar. Eu acho que o roteiro, na verdade, não desenvolve bem os personagens adolescentes, mas não vou entrar nesse assunto. Terminamos a primeira temporada com o Xavier indo encontrar a Terry, ou seja, indo salvar o seu amor. Porque o amor é o que realmente importa. E aí, foi um final satisfatório? Eu acredito que sim, gente. É um pouco previsível se a gente pensar no desenvolvimento do roteiro como um todo. É isso, é o herói saindo ali daquela realidade problemática pra salvar o mundo, pra salvar a sua esposa, a sua amada. Tem muito clichê envolvido nessa escolha de roteiro, claro. Mas eu acho que levando em consideração tudo que a gente assistiu até aqui, qual é a proposta da série, é uma forma coerente de encerrar. E fora isso, eu confesso, é um gancho que me pega. A gente não sabe como que tá o mundo lá fora. É uma ampliação desse universo que a série apresentou até agora. Porque a gente conheceu o mundo antes do apocalipse. Agora o pós é o quê? O que tem lá? Tá acontecendo. Então, quais são as possibilidades narrativas da segunda temporada? A primeira delas é explorar esse mundo externo, entender quais são os conflitos que estão rolando ali. Beleza, sabemos que algumas pessoas sobreviveram, mas a que custo? Como que elas estão? O que elas viveram nesses últimos 3 anos? A série vai explorar, com certeza, essa trajetória de reencontro do casal. E aí, quando eles se reencontrarem, vão fazer o quê? Vão voltar pro paraíso ou vão viver lá fora mesmo, porque é possível? Eu acho que o Xavier vai dividir os amores dele na segunda temporada. Os filhos de um lado, a esposa do outro. Acho que a trajetória vai ser unir todo mundo, reunir a família. Aí outra coisa que pode ser interessante também é uma possível revolta desse povo que foi deixado pra trás, né? Porque essas pessoas bilionárias escolheram quem deveria e quem não deveria viver. Quem ficou e sobreviveu tá sentindo o que em relação a isso? Acredito que a segunda temporada pode pisar ainda mais fundo nessa discussão de classe, sabe? E claro, deve explorar também aquele conflito de sobrevivência clássico das séries pós-apocalípticas. Eu só espero que isso, especificamente, não seja tão batido, porque eu
já tô um pouco cansado desse tipo de história. Briga por comida, briga por água, briga por sei lá o quê. Mas e você? O que você acha que vai acontecer na segunda temporada? Qual que você acha que vai ser o rumo que a série vai tomar? Deixa aí nos comentários. Pessoal, pra mim, Paradise é uma série acima da média. Ela cria um universo instigante, ela cumpre muito bem a sua função em entretenimento, estabelece aquele clima de suspense eficiente, porque eu fui ficando cada vez mais curioso pra saber o que estava acontecendo. Tem boas interpretações, tem um drama ok. Foi uma experiência bem positiva assistir. Quando eu tô assistindo uma série, eu costumo pensar, essa aqui tá bebendo mais das fontes da televisão ou tá se aproximando mais das referências cinematográficas? Claro que hoje em dia as coisas têm se misturado bastante, mas Paradise, na minha forma de analisar, tá muito mais próxima da cartilha de séries de televisão. Isso não é um problema, mas eu acho que faz com que ela se apegue um pouco demais às fórmulas de escrita da TV. Eu acho que o roteiro cai, às vezes, numas conveniências, numas superficialidades que me incomodam um pouco. Numas fórmulas meio batidas, sabe? De apresentar ou de desenvolver certos conflitos. Mas não foi algo que me distanciou, não. É só uma percepção sobre o que a série se propõe a ser. E aí, o que realmente importa é o amor. Brincadeira. Eu realmente acho que Paradise cumpre a maioria das coisas que propõe entregar para o seu público. Tô feliz com a renovação, que vem a segunda temporada. E é isso, gente. Fim de vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Se você gostou do que eu falei, deixa seu like. Se inscreve no canal também. O Rocambole tá numa fase de retorno, então toda ajuda é muito válida. E deixa nos comentários o que você achou de Paradise. Vamos trocar essa ideia também. Até o próximo vídeo. Tchau!